olá, olá! Seja muito bem-vinda! Nessa nossa live hoje que nós vamos falar sobre ser multitarefa. Essa característica, esse apelido, esse jeito de ser, essa habilidade que atribuem a nós mulheres. Será que ser multitarefa auxilia na nossa produtividade, nos deixa mais produtiva, nos deixa mais poderosas? Como é que é isso? Vem, vamos falar sobre esse tema agora. Vai ser um tema que vai abrir o seu olhar. Vai dizendo de onde você é, vai me dando oi aí, pra gente poder fazer essa troca de uma forma bem gostosa, bem consistente. Você vai se surpreender com a visão que eu vou te trazer hoje. Bom. Ontem eu fiz uma caixinha de perguntas. E, na verdade, fiz uma enquete, né? Na caixinha de perguntas. Uma enquete perguntando para as mulheres que me seguem o que elas consideram, o que elas acham de ser multitarefas. Como que é essa questão para elas. E olha, muitas delas pensam da forma como que eu penso. É surpreendente, né? E o mais surpreendente é ver também o grande número de mulheres que acredita que multitarefas auxilia você a ser uma mulher, uma mãe, uma empreendedora muito mais produtiva. Então nós vamos hoje mexer um pouquinho na sacola da produtividade em relação ao ser multitarefas, né? Mulheres lindas já estão entrando aqui. Beijo para vocês. É bom tê-las conosco todas as quintas-feiras, 2h da tarde. É a nossa hora sagrada de estar aqui tomando um cafezinho. Aqui no sul tá friozinho, aqui na serra tá friozinho, choveu a noite toda. Então, aqui um cafezinho tá caindo muito bem hoje. E aí, na sua cidade, como é que tá? Conta pra mim aí, pra gente ir trocando umas ideias. Enquanto o pessoal entra, aperta aqui nesse aviãozinho aqui embaixo, encaminha para outras mães empreendedoras, mulheres, que tem essa questão de ser multitarefa, tem que fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Essas mulheres que se vê que elas estão assim até o teto de coisa para fazer e ainda arrumam mais coisa para fazer. Manda essa live para essa mulherada que elas vão ver aonde que elas estão errando, se elas estão acertando, vamos ver quem tá certo, quem tá errado nessa brincadeira toda aí, né? Então vamos lá, tô aqui pegando um negocinho para facilitar a nossa live. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer algumas perguntas para você já aconteceu de você, na hora de mandar a mensagem, que você está mandando 2, 3 mensagens, né? Conversando com 3, 4 pessoas ao mesmo tempo ali no WhatsApp, né? Coisas diferentes, tá falando com a mãe sobre um determinado assunto lá, tá falando com a veterinária lá do cachorro, tá falando com uma cliente, tá falando com o marido sobre os detalhes mais íntimos, e aí de repente você manda a mensagem do marido para cliente. Ou manda a resposta que tinha que mandar para cliente e você manda para sua mãe. Ou a resposta para sua mãe você manda para o pet shop. E aí fez a confusão. Você estava sendo multitarefa, não estava? E de repente você estava lá na hora do almoço, aquela correria, atendendo o filho, vestindo o filho para ir para a escola, e arrumando mochila, e terminando o almoço, e terminando isso, e lavando a louça, e já adiantando tudo, e de repente queimou o arroz.
ou ferveu a água do mate, ou ferveu a água do café, eu não sei, né? Para algumas pessoas dizem que não pode ferver a água do café. Enfim, ué, não era ser multitarefa, não era ser produtiva? É essas questões que eu quero trazer hoje para a gente refletir sobre essa questão da multitarefa. Ou a cliente, você estava atendendo uma cliente e você teve que refazer o serviço, refazer o trabalho, porque você estava fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo e não ficou como deveria o pedido dela, porque você não prestou atenção nos detalhes que ela colocou. Essa semana a gente comprou alguns lugares do Brasil chama calça virada, alguns lugares chama cueca virada. Aqui em São Marcos, como é uma cidade muito italiana, chama crostoli, um bolinho frito com açúcar em volta. E a gente foi na panificadora e o bolinho era salgado, né, com o açúcar em volta. Então, assim, todo mundo sabe que o bolinho é doce, né? E aí a gente imagina, o que será que aconteceu? Onde é que estava a cabeça desse padeiro, dessa padeira, quando fez esse bolinho? Provavelmente ele estava tentando ser multitarefa. Então, são coisas que eu quero que você comece a observar no seu dia a dia em relação a essa questão da multitarefa. Então, assim, eu fui pesquisar, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de entender a parte teórica e a parte prática para conciliar as duas, para ver aonde que encaixa e aonde que desencaixa essas informações. Então eu comecei a pesquisar aí na internet e veio o seguinte conceito. Multitarefa é ser capaz de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, sem perder qualidade durante o processo. E aí descrevia assim inúmeras questões sobre multitarefa. E aí eu comecei a ler tudo aquilo e começou a me dar um ruim, porque eu disse assim, gente, mas isso aqui não pode ser uma mulher que escreveu. Isso aqui não pode ser uma mãe que escreveu. Isso aqui não pode ser uma mulher mãe empreendedora que escreveu um negócio desses. Porque tinha contradições e tinha, enfim, foi muito louco ver quem que escreveu o negócio, enfim. Mas, olhando aquela informação, me veio em mente, né? Então, assim, fazer várias tarefas ao mesmo tempo, sem perder qualidade no processo. Então, aqui todas nós somos mães, né? Então a gente deu de mamar, ou pelo menos tentou dar de mamar, para quem não pôde, infelizmente, mas quando deu de mamar pro seu bebê. Então eu era uma dessas mulheres que diziam, não, nós temos que ser multitarefas, porque senão nós conseguimos, porque nós podemos, porque nós somos e tal, sabe aquelas bem, né? E aí eu dizia pro meu marido, cara, como é que tu não consegue mascar chiclete e subir escada ao mesmo tempo? Quando eu pedia para ele fazer duas situações, ele, peraí, uma de cada vez e tal, mas como assim, agilize. E porque eu fui muito assim, do fazer tudo ao mesmo tempo. E aí quando nasceu meu primeiro filho, essa questão da multitarefa veio assim, muito forte. Toda vez que eu ia dar de mamar pra ele, tocava o telefone. Aí eu ia atender o telefone, porque eu sou multitarefa, né? Eu posso dar de mamar e posso falar no telefone. Ele parava de mamar. Aí ele parava de mamar e ficava me olhando. Aí o que acontecia? Alguém sabe? Como o leite do leite já desceu, o leite ficava ali espirrando na cara dele. E ele ficava se afogando. Aí sujava minha roupa. E depois tinha que trocar de roupa, porque eu tava trabalhando. E daí era aquela folia com o tal do mamar, quando eu tava no telefone. Aí ele queria pegar o telefone, dele queria não sei o que, dele se mexia, dele o negócio caía, dele e era um sarceio. Dali que eu comecei a pensar, poxa, da onde que multitarefa é bom?
Fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo é bom, né? Da onde que carregar a criança aqui e fazer comida com uma mão é bom? Então, comecei a colocar na balança esse peso da multitarefa, né? E aí eu quero compartilhar com vocês uma dinâmica. Quero que vocês façam comigo agora, tá? Eu sei que 2 horas da tarde é um horário assim que às vezes a gente tá naquele finalzinho da correria do almoço, finalzinho de ajeitar as coisas, começo do trabalho, acabou de levar as crianças para a escola. Mas eu quero que você dê uma relaxada agora. E dá uma olhadinha em volta, assim, não precisa ser 360, tá? Mas olha assim, 180. De um ladinho até o outro ladinho e procura objetos que você tenha na cor vermelha. Veja quais são os objetos, que tamanho são esses objetos, o que são esses objetos, né? Encontrou? Encontrou quantos objetos vermelhos? Escreve aí pra mim. Encontrou 1, 2, né? Eu tenho 5 aqui à minha volta. A gente tem vários, alguém não encontrou nenhum, né? Agora eu quero que você feche os olhos e pense na quantidade. Feche os olhos, não vale me enganar, tá? Então o exercício é: olhou em volta e contou os objetos vermelhos, certo? Agora você vai fechar os olhos e vai lembrar quantos objetos, quantas coisas amarelas tinha nesse teu movimento que você fez procurando as vermelhas. Difícil lembrar das amarelas, né? Por quê? Porque o seu cérebro focou nas vermelhas. E aí vem o que da questão? Como que a gente consegue ser multifuncional sem perder a qualidade do processo? Quando a gente, por exemplo, tá no piloto automático. É a única forma. Eu vejo, tipo, no dirigir, quando a gente tá tão automatizado, trocar marcha, pisar na embreagem, no acelerador, no freio e tal, e olhar em volta. Só que a gente só cuida disso. Porque se a gente começar a olhar as lojas que estão em volta, a gente bate o carro. Então, aonde é esse ponto que eu quero que vocês olhem para o multitarefa. É possível ser multitarefa? É viável ser multitarefa? Nem sempre. A todo tempo, a gente tem que avaliar: esse é o momento de ser multitarefa ou esse é o momento de não ser multitarefa? Enquanto eu coloco uma água para esquentar, eu posso sentar aqui, fazer um post? Posso. Porque não sou eu que estou esquentando a água, é a água. Agora, se eu tiver que cuidar da água, o leite para não ferver, eu vou ter que estar lá junto, porque senão ele vai ferver. Então, tem momentos e momentos. E aqui eu quero entrar num ponto bem interessante, que é: o que é ser multitarefa, o que é ser multi-atarefada e o que é ser multi-habilidosa. Eu acho que em alguns momentos nós mulheres misturamos isso tudo. E a gente acha que ser multitarefa é porque a gente é multi-habilidosa. A gente tem habilidade de, ao mesmo tempo que está fazendo um post, você está fazendo um outro material e, né, fazer essas conexões ao mesmo tempo. Nós temos habilidades para isso. A Thalira esses dias postou que ela estava fazendo pão e aproveitou fazer o tal da calça virada, que eu comentei agora há pouco, do bolinho. Né? Fez o pão e aproveitou enquanto esperava o pão crescer para assar, para fazer o bolinho, fritar o bolinho e tal, para a família. Isso é o quê?
Isso é ser multi-habilidosa, não multitarefa. Porque ela não foi fazendo o pão e fazendo o bolinho ao mesmo tempo. Quando a gente faz tudo ao mesmo tempo, tudo embolado e tudo lá, liga aqui, segura o bebê aqui e faz não sei o que ali, corre lá e vai pra cá e lá, a gente está sendo multi-atarefada. Sabe aquela questão assim que a gente fez um monte e chega no final do dia e diz, tô pesada, tô cansada, fiz um monte e não fiz nada. Meu dia, cadê? Não aconteceu. Porque a gente foi multi-atarefada. A gente não foi multi-habilidosa. Vocês entendem? Eu olho para multitarefa como algo bom quando a gente consegue administrar ela de forma organizada e planejada. Eu vou falar daqui a pouquinho como que eu fiz para sair desse momento de loucuragem, né, de multi-atarefada, achando que eu era multitarefa, me achando por cima da carne seca e só me ferrando, para ser uma mulher multi-habilidosa e poder transbordar e trazer isso para as outras pessoas também. E por que a gente quer ser a tal da multitarefa? Por que a gente quer tanto, ou a gente tem que se colocar nessa posição de multi-atarefada? Eu tenho 2 pontos principais. Uma é a autocobrança. A gente se cobra demais, porque a gente quer ser a empreendedora perfeita, porque a gente quer ser a mãe perfeita, porque a gente quer ser a esposa perfeita, porque a gente quer ser melhor do que a mãe da gente foi, porque a gente quer ser melhor do que a amiga da gente foi, que a prima, que a irmã, que sei lá mais quem, e a gente quer, e daí a gente se cobra porque a gente precisa dar conta de tudo isso, e mal a gente vê que as pessoas não dão conta. Ou elas dão conta de uma coisa, ou elas dão conta de outra. Cientificamente já foi provado que o nosso cérebro só consegue focar em uma situação de cada vez. Foi esse exercício que a gente fez de procurar os objetos vermelhos e os objetos depois, né, tentar lembrar dos amarelos. Ou eu faço uma coisa bem, ou eu faço a outra bem. As duas não dá. Então, se eu preciso agora, nesse exato momento, me concentrar para escrever um determinado conteúdo, eu vou conseguir fazer ele escutando música? Ou você vai escutar música, ou você vai escrever. Quem aqui já usou um martelo para pregar, né? Você tem que, antes de o prego ficar firme, você tem que segurar o prego. Faça, quer dizer, não faça porque vai doer. Pregar, né? Tentar pregar esse preguinho pensando no cliente ou no filho que você tem que atender. Você vai errar, porque você vai estar com foco em outra situação. Certo? Então, a autocobrança é um dos fatores que fazem com que a gente tenha essa necessidade de se querendo ser multitarefas, multiatarefadas o tempo todo. E o segundo ponto é a falta de planejamento. A gente não se planeja e deixa tudo para a última hora. Se eu tô na segunda-feira e eu tenho até sexta para responder um cliente, eu vou responder o cliente quando? Na sexta-feira. Se eu tenho para responder um cliente ou resolver uma determinada situação hoje, eu vou resolver ela quando? 10 horas da noite. Agora, se eu marco que 3 horas da tarde eu vou responder esse cliente, eu vou resolver essa situação, 3 horas da tarde o meu cérebro se organiza
para fazer essa atividade. O teu corpo sente energia e você vai estar apto a resolver essa situação. O que eu vejo assim, 4 situações ou efeitos colaterais de ser multitarefa, sabe aquela multiatarefada o tempo todo? Uma delas é a gente ser ansiosa, a gente fica ansiosa, esbaforida, a gente tá sempre atrasada, sempre correndo. Filho, vamos, tá atrasado, vamos lá, e corre, e faz, e vai. Nossa, e esse micro-ondas que se 1 minuto não podia ser mais rápido, né? E a gente se frustra, porque daí a gente quer ter controle sobre as coisas, a gente, por exemplo, sai atrasada, e daí o trânsito parou. Putz, e agora? Ou não é bem assim, ou não foi daquele jeito. A gente se desmotiva, porque a gente, né, tá sempre parece que apagando incêndio, correndo atrás. Olha, chega a me dar até né? No tempo que eu era assim, me veio um flashback aqui na minha cabeça agora. E um outro ponto, a gente fica muito estressada. É 8 ou 80. Ou a gente tá 1000 pelo Brasil, ou a gente não quer fazer mais nada, porque esgotou, gastou toda a energia, acabou minha pilha. E a culpa? Gente, a culpa ela arrasa, a culpa ela mata, a culpa ela põe a gente de cama, a culpa deprime, a culpa... Sabe? Então, por que eu trabalho muito a questão da culpa no Mãe Empreendedora Produtiva? Porque a culpa, ela traz diversos sentimentos, ela trabalha, na culpa a gente trabalha a frustração, a gente trabalha medos, a gente trabalha o autocobrança, a gente trabalha a codependência, que é aquele controle excessivo em cima das coisas, a gente trabalha, tudo vem no fundo, a raizinha lá tá na culpa. E a culpa, ela tem umas ramificações muito interessantes. Então, a culpa, ela tem, assim, uma culpa muito grande também em vários aspectos que nos travam. E aí, né, olhando para tudo isso, para esse cenário, assim, dessas consequências, né, eu fiz um teste no último mês. Há um bom tempo, eu decidi focar no momento presente. Agora é o momento de estar com a filha, fazendo o tema de casa dela, é o tempo que eu vou estar com ela, fazendo o tema de casa dela. Eu vou precisar, enquanto eu faço o tema, fazer uma arte no Canva, sei lá, eu converso com ela. Filha, eu tô aqui te ajudando, você faz a sua parte, a mãe faz aqui. Quando você terminar, a gente vai combinando. Isso é ser multi-habilidosa, porque enquanto ela faz a atividade dela, eu orientei, ela faz e eu tô aqui, não preciso de muita concentração. Quando eu tô assistindo a minha meditação diária, é só a meditação diária e a escrita que eu faço. Quando eu estou estudando para o meu desenvolvimento interno, é só o desenvolvimento interno. Naquele período de meia hora, de 1 hora que eu estabeleço diariamente. É nesse período que eu vou trabalhar, é nesse período que eu vou estudar, é nesse período que eu vou fazer tal coisa. E a minha vida começou a ficar muito mais leve, as coisas começaram a render. E aí, eu peguei e disse assim, não, eu vou fazer um teste. Eu acordava pela manhã, enquanto eu escutava o áudio da meditação, eu ia fazendo alguns posts no Canvas. Aí, enquanto eu estava fazendo o trabalho interno, eu ia fazendo uma outra coisa também, sabe? E aí, enquanto eu lavava a louça, eu ia escutando o áudio de uma outra. Acredite, no terceiro dia do teste,
Eu já acordei de manhã cedo assim, meu Deus, tanta coisa pra fazer, eu não vou dar conta, meu Deus, é muita coisa, eu não vou conseguir dar conta, eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa, eu vou ter que deixar de cuidar de mim, de arrumar meu cabelo, de fazer meu skincare, que eu faço todas as manhãs, cuidar da minha pele. E aí eu já comecei a acordar ansiosa e agitada. 3 dias nessa rotina multiatarefada, misturando as coisas. Então, o que aconteceu? Nesse teste eu comprovei que ser multiatarefada nos deixa cada vez mais ansiosas, nos deixa cada vez mais estressadas, desmotivadas e frustradas com tudo que está acontecendo. Então tomem cuidado quando vocês forem fazer qualquer atividade, momento presente. E agora eu quero ensinar então, deixa eu ver aqui os comentários, vou tomar um cafezinho antes de ensinar o que eu aplico aqui. É bem assim mesmo, tô nessa luta, aprendendo a me organizar, tô me identificando muito. Fez carinha de... Eu posso dizer uma coisa, a gente não entra nesse mundo de super sobrecarregada ou de multiatarefada porque a gente quer. Sabe assim, tipo um pouquinho mais, a internet está exigindo um pouquinho mais, conhecimento e habilidade. Todo conhecimento e habilidade que a minha mãe adquiriu em 50 anos, eu adquiri em 30. As experiências que ela está tendo hoje, com 66, ela vai fazer 66. Idade bonita, né? Eu sei mais coisas que ela em relação à internet, em relação a negócios. E aí? E aí a gente quer dar conta de tudo isso, de todas essas informações em menos prazo possível. A gente não consegue escutar um áudio no WhatsApp na velocidade 1, a gente já quer escutar num e-mail, no 2. Dependendo o vídeo que você está assistindo, você põe na velocidade 2. Se a pessoa falando muito devagar... Nossa, a gente entra numa vibe louca. E a gente fica louca. A gente fica ansiosa, estressada, surtada, brigando com os filhos, brigando com o marido, brigando com si mesma, brigando com o computador, brigando com a internet, brigando com a sombra. E aí a gente fica improdutiva, incomodada, insatisfeita, infeliz. Sai desse lugar e vem para o lugar de produtividade, de leveza, de harmonia, que é a nossa proposta. Vamos lá então. Papel e caneta na mão. Toma o seu golinho de café. Que agora nós vamos então... Eu vou passar para vocês as 4 coisas que eu fiz, que eu coloquei em prática na minha vida, que deram certo e que eu posso passar para você como uma solução para você começar a dar essa virada, começar a se tornar uma mulher produtiva, uma mãe produtiva, uma empreendedora produtiva. Vem comigo. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é você vai listar tudo o que você tem para você fazer. Tudo que você tem para você fazer, tudo que você gostaria de fazer, tudo. Lista. Sem julgamento, sem preconceito, lista tudo.
feita, você vai pro segundo passo. O que é o segundo passo? O segundo passo, você vai pegar e vai priorizar, vai colocar o que é prioridade para eu fazer agora em relação ao objetivo daquele dia, ao objetivo daquela semana, ao objetivo daquele mês. Então, qual que é o passo importante que eu tenho que dar? Quais são as tarefas importantes que eu tenho que dar? Por exemplo, semana que vem é semana que vem é final do mês. Na primeira semana de abril, tem novidades saindo aqui no nosso perfil, no Mãe Empreendedora Produtiva. Aguardem e confiem. Então, assim, para sair essa novidade, que passos que eu tenho que dar em relação? Tem milhares de passos. O que é mais importante agora? O que é mais importante amanhã, depois de amanhã, na semana que vem? Eu gosto muito de fazer crochê. Será que o crochê entra agora? Não. O crochê vai entrar à noite, na hora que eu tô ali tomando chimarrão com o marido, né? Batendo papo ali com as crianças. Aí eu vou fazer os meus crochêzinhos, conversar e tal. A gente precisa ter essas válvulas de escape, né? Então, priorizou tudo, começa a colocar as coisas na sua casinha. O que é colocar na casinha? É você colocar no dia que tem que ser feito. O que é na segunda, o que é na terça, o que é na quarta, o que é na quinta, o que é na sexta, o que é no sábado. O que é de manhã, o que é na hora do almoço, o que é de tarde. Hora do almoço é hora de trabalhar? Depende. Se para mim é prioridade eu sentar à mesa e almoçar com a minha família, eu vou curtir esse momento e assim que terminou o almoço eu vou voltar a trabalhar. Tem uma técnica que o pessoal chama de técnica Pomodoro. Você lembra do Pomodoro? Pedaços de tomate. Aquele molho de tomate pomodoro. Então, reparte o teu dia em pedaços. A cada meia hora eu vou parar e fazer tal situação. Ou cada meia hora eu vou trocar de atividade. Ou aqui em casa funcionou muito bem o combinado. Aqui em casa funcionou muito bem repartir de 1h30. Cada 1h e meia. Que aí é o tempo que as crianças conseguem ficar paradinhas lá nas situações delas e eu consigo captar e me concentrar em um determinado assunto. Então, quer ser multitarefa, quer ser multi-habilidosa, faça várias coisas, mas uma de cada vez e reparta os períodos. 15 minutos, meia hora, eu vou trabalhar em tal assunto. Você vai ver como isso vai render o teu dia. O terceiro ponto é fazer combinados. Então, quando eu comecei a introduzir os combinados aqui em casa, eu comecei a me sentir com muito mais autoridade. Por quê? Porque se a turma não cumprisse os combinados, eu chegava, nós não tínhamos combinado tal situação. Poxa, vocês me deixaram muito chateada porque vocês não cumpriram o combinado. Vocês atrapalharam o trabalho da mamãe porque vocês não cumpriram o combinado. A mamãe cumpriu o combinado, um exemplo, nós colocamos o prazo de 3 horas da tarde parar e tomar um lanchinho, quando as crianças estavam todas em casa, né, nas férias e na pandemia. Então o relógio despertava, né, para eles saberem que aquele horário a mãe ia parar, eles iam parar e nós íamos comer o lanchinho. E então eles sabiam que o combinado da mãe era preparar o lanchinho para eles. E a mãe fazia o lanchinho, porque a mãe cumpria o combinado. E o combinado deles era o quê? Nesse momento, parar de assistir TV e celular e vir sentar na mesa e comer o lanchinho. Então, quando a gente faz combinados, a gente traz palpável números. A gente traz palpável prazos. Lembra do exemplo que eu dei que se você tem até sexta-feira para responder o cliente, você vai deixar para sexta-feira? É esses prazos.
Eu tenho que terminar hoje um projeto para o cliente. Então é hoje. Eu tenho, porque se eu tiver até sexta-feira, eu vou deixar para resolver isso na sexta-feira. Então, ter horários para fazer cada situação, você vai começar. No começo, gente, isso é difícil para fazer porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas aí você diz: não, amanhã eu vou sentar a fazer tal situação. Na quinta eu vou sentar a fazer tal situação. E funciona. É fazer combinados com os filhos, com o marido, com clientes, combinados com os clientes, combinados com você mesma. Você vai ver quanto isso é libertador, o quanto isso nos impulsiona e nos motiva. E o quarto e o último ponto, que esse eu considero um ponto mais motivacional, é você fazer uma lista, para fazer a lista do dia, né? E aí a lista do dia, eu tenho tal tarefa, você já fez as prioridades, né? Você já colocou elas nas casinhas dela, já olhou a técnica Pomodoro, né? Colocou os horários, os prazos, fez os combinados, e aí você tem a lista. E aí, terminou a tarefa, você check. Terminou outra tarefa, você check. Terminou outra situação, check. Fez outra questão, check. Dá um prazer, gente, chegar no final do dia e tá com aquela lista toda ticada. Vocês nem imaginam. Aqui em casa a gente organizou as nossas contas numa tabela, no Excel mesmo. E aí tem lá a conta, o nome da conta, o dia de ser pago, o valor de ser pago. E pensa no prazer que o meu marido tem de dar o check na conta paga. Check na conta paga. Até ver a lista pronta. Então é muito gratificante a sensação de: opa, eu evoluí no dia de hoje, eu consegui fazer o que eu queria fazer. E aí essa lista serve também de parâmetro para você olhar: opa, eu não consegui fazer tudo, por quê? O que houve de imprevisto? Será que eu botei tarefa demais para hoje? Será que, né? Aí você toma como baliza. Ontem era quarta, terça-feira, eu tava conversando com uma amiga, amiga, cliente, né, mistura tudo. E ela sempre disse pra mim assim: Eliane, eu tenho aversão a planejamento. Eu odeio planejamento, não gosto, não sei, não quero me planejar. Ai, tudo bem, né? Então assim, aos pouquinhos a gente vai dizer: faz assim, faz assado. Aí ontem, né, terça, nós conversando, ela me contou assim: Eliane, lembra o stories que você fez e tal? Você assim, lembro. Então, eu falei: a Eliane fala tanto nisso, eu acho que eu vou fazer esse negócio que ela tá me pedindo. Mas não vou fazer tudo, vou fazer só um pedacinho, só vou fazer essa lista, porque, né, planejar, odeio planejar. E aí ela me contando assim que ela botou 5 tarefas grandes para ela fazer. E no dia 20 de março, ela já tinha realizado 4 dessas 5 tarefas grandes. Então, assim, foi muito... Ela contando pra mim, sabe, com aquela cara de criança que fez arte, né? E aí ela disse assim: pois é e tal, e eu já tô pensando, gostei, né, de ver que rendeu, e agora eu tô pensando em planejar o mês de abril. Aí eu brinquei com ela: me diga com quem você anda, que eu direi com quem você... Como é que é? Me diga com quem andas, que eu direi quem tu és. Então, se você tem dificuldade em planejar, em se organizar, em criar uma meta, em fazer aquele processo do estabelecer a meta, o que eu quero, por que eu quero, como que eu quero, né? Toda aquela questão dos prazos, se você tem dificuldade nisso, cola em mim. Cola em mim que eu te ajudo, guria. Porque todo dia eu tô postando conteúdos aqui no canal, tem Spotify. O Spotify tá mais paradinho, né? Faz dias que eu não posto nada lá. Mas no YouTube tem material, nos stories tem material. Então tem live toda semana aqui.
Tem o meu WhatsApp disponível para você, só entrar lá no link da minha bio. Tem o meu direct no Instagram, que você só clica lá e conversa comigo. Eu posso te ajudar. Não fica aí nesse lugar de improdutividade, nesse lugar de bagunça, de desorganização, de multi-atarefada. E vem para esse lugar de multi-habilidosa. Esse lugar de produtividade, esse lugar leve, esse lugar harmônico de quem dá conta das coisas conforme precisa dar conta. Tem uma analogia da brasa, né? Que a brasa, quando tá sozinha, ela vai apagando o seu fogo, né? E quando a brasa tem várias brasas juntas, ela fortalece o calor, fortalece a chama. Então, não deixa essa live, esse material, esse canal produtivo ficar só em você. Reparta com as suas amigas queridas, reparta, às vezes, as nossas amigas menos queridas, para não chamar de inimigas, né? Às vezes, aquelas mal-humoradas, aquelas azedas, é só falta de ter uma rotina produtiva, de se sentir leve, de se sentir harmônica. E nessa sensação de estar contribuindo e estar fluindo na vida. Então, passa esse nosso material para ela, que quem sabe ela... e aí você fez um bem na vida dessa criatura também, né? Boa tarde, minhas lindas que foram chegando agora, pessoas queridas. Amo vocês. E quinta-feira que vem tem mais live. E olha... Na primeira, deixa eu só ver o calendário aqui, peraí. Na primeira semana de abril, eu tô que nem pinto no lixo. Sabe quando a gente dá aquela sambadinha? A Bruna, que era minha secretária, né? Foi minha secretária, sabe? Quando eu fazia uma arte muito boa, uma promoção muito boa, umas ideias muito boas, eu dava a sambadinha da vitória, sambadinha da felicidade. Então, assim... Na primeira semana de abril, gente, vai ter uma novidade muito linda. E eu vou compartilhar com vocês. Então, é um dos meus sonhos que vão se realizar. E, claro, né, eu vou contar pra vocês e dividir tudo com vocês, tá bom? Precisando de ajuda? Dá um grito, faz sinal de fumaça. Mas o que funciona mesmo é clicar ali no direct ou no botãozinho do WhatsApp, tá? Esses dois funcionam mais do que sinal de fumaça e dá grito, tá? Então, tô aqui. Toda semana temas e todo dia temas relacionados à produtividade para mães empreendedoras, do olhar de uma mãe empreendedora. Combinado? Se você tem alguma dificuldade, quer algum tema para live, me manda lá no direct, me fala, diz, Eliane, eu tô com umas dúvidas assim, tu pode trazer isso numa live, dá lá sua dica, que a gente tá bem aberta, porque a nossa ideia é transbordar para vocês e tirar vocês desse lugar horroroso de sobrecarga, de mãe louca, surtada, sabe? Os meus filhos diziam que eu era meio louca, meio surtada, e eu realmente era louca e surtada, né? Antes de ser uma mãe empreendedora produtiva, tá bom? Vai ficar curiosa sim, Larissa. A minha equipe não me autoriza a contar ainda. Ela quer fazer todo um planejamento aí de lançamento, assim, não lançamento, mas assim, sabe, assim, tipo, coleção, verão, né? Mas vai ser bem lindo, tá bom? Beijos! Até quinta-feira que vem!